E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Drop de Ideias. Eu sou o Thiago, estou aqui hoje com meu amigo Ari. Fala aí, Ari. Opa, tudo bem, galera? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma semaninha? Vamos para mais uma semaninha que rolou muita coisa. Teve eventos, teve Gamescom, teve lançamento da série da Ahsoka no Disney Plus, teve polêmica no futebol, teve Espanha sendo campeã mundial. Tem muita coisa para É, falar hoje foi, e foi é uma pouco semaninha, tempo, né? Foi foi uma uma semaninha semaninha cheia. bem Não, agitada. vamos aproveitar um pouco. Semana Vamos, passada a gente a acho gente que deu uma deu uma estendida, viajada né? no Vamos, tempo. vamos tentar hoje se policiar para terminar Exatamente. no Não, mas, relógio. mas acho que vai ser bem tranquilo. Inclusive também teve. Hoje saiu. Hoje, no caso, sexta, né? Saiu o penúltimo episódio de Minhas Aventuras com o Superman, que é divertido. Ah, tu me indicou. Eu assisti o É, primeiro episódio, gostei. Tô, bom, é tô bom, querendo é pegar bom, é bom. pra Eu assistir o resto. ainda preciso, sei lá, ainda preciso me organizar para conseguir ver o que tu me indica. É que é muita coisa, cara. Mas vamos lá. Eu sou o cara mais do game, tu é o Exato, cara mais do cinema. exato. Estamos É, faz parte. do audiovisual. Então, teve o lançamento da série da Ahsoka, quarta-feira. Lançaram dois Sim, episódios já. Eu assisti só um, não assisti os dois. Tá meio padrãozinho, não é um episódio sim. ruim, não. É um episódio para introduzir, é um piloto. Beleza, a Ahsoka já tinha aparecido na série do Mandaloriano. Foi muito legal, Foi, inclusive, quando foi, ela apareceu, porque foi foi. a primeira aparição em live action dela. Ela era só Exatamente, uma animação antes disso. exatamente, E, exatamente. claro, assim como a internet sempre é, teve gente reclamando, teve gente gostando, enfim. Mas foi uma série bem ok. Tem ali alguns personagens de outras animações de Star Wars, como Star Wars Rebels. Sim, Eu não manjo muito da história da Ahsoka, para ser bem sincero, e da história da Padawan dela, né? sim. Que apareceu na série, que eu acredito que seja Star Wars Rebels, porque tem uma pintura durante o primeiro episódio, que, que dá a entender que é dos bonecos lá do Star Wars Rebels. E eu acho que ela tá no Star Wars Rebels, não sei se a Ahsoka aparece, mas enfim. Eu sou fãzaço de Star Wars, fãzaço de Star Wars, mas eu Como assim, acabo me cara? prendendo muito na linha original, de episódio 4, 5, Sim. 6, 1, 2, 3 e 7. Eu vou fingir que o 8 e o 9 não existem, tá? A gente já comentou semana passada, sigo na mesma. Exatamente, como a gente É. comentou, o Pô, o 7 sétimo é bom, episódio o é um 7 é bom. ótimo início de trilogia, mas Exatamente. é só isso que ele é, um início de trilogia. Então, o restante da E, história é ok. e o restante, eu confesso que, cara, tem muitas coisas muito boas. O Mandaloriano é provavelmente a melhor. A melhor obra de Star É, Wars é, hoje, eu acho que é Mandaloriana, a mais sólida sim. em tudo. Chegou a. Poxa, agora. Ó, minha memória ela anda horrível ultimamente. Saiu ano passado, ano retrasado. Retrasado? Acho que é bem provável. Ano retrasado saiu uma outra série de Star Wars. Eu tô tentando me lembrar. E não me vem à O mente. livro de Boba Fett. Nossa, eu quero esquecer que. Tu Cara, assistiu? cara, cara. Não Ó, achei de todo perdível. Não achei de todo não é um personagem. É que assim, excluível. Entende? de novo, tem alguns personagens de Star Wars que eles recebem uma certa atenção que eu juro que eu não consigo entender. O Boba Fett é um. Os melhores episódios do livro de Boba Fett são os episódios que o Mando rouba pra ele. E tem dois episódios que são totalmente fora do Boba Fett, que o Mandaloriano Cara, aparece. eu queria entender o porquê disso. É que, cara, como é um universo tão grande, é uma coisa tão. E A a Disney gente podia ter sabe. caprichado um pouquinho, Pô, né, cara? muito, muito. E o espaço entre episódios é tão grande que, cara, cabe muita Entre coisa as ali. trilogias, no caso, né? Sim. Eu não digo nem entre as trilogias, porque entre o episódio 5 e o 6 Entre o 1 e o 2 também. passa um tempo Passa um tempo considerável. considerável, verdade. Então, pô, muita coisa. Vamos lá. Temos. Tanto que, cara, o que mais está aparecendo, e é uma crítica que eu tenho, o Vader era. Tá? Hoje eu coloco o Coringa nesse posto, mas pô, o Vader era o maior vilão dos cinemas até pouco tempo Eu atrás. ainda não coloco o Coringa nesse ponto. Pra Não? mim, o Vader ainda é o ícone de vilão do cinema. Ele é Ah, o concordo. vilão mais icônico Ele é. possível. Ele é. E eu queria citar aqui um meme que eu vi num grupo de Star Wars muito engraçado. Foi até que eu falei quando tu falou que era fã, eu falei como assim?
Eis que você é fã de Star Wars e gosta de Star Wars. E todo mundo fica bravo com esse cara. Não, mas, cara, Normalmente, cara, tu entra em uma fanbase de Star Wars, em um grupo de Facebook do Star Wars, que eu me sim. coloco nessa também, cara, todo mundo largando as tochas em Star Wars, ninguém gosta de Star Wars, todo mundo aponta defeito de tudo quanto é filme. Eu tenho uma opinião diferente, não é muito comum as pessoas acharem o episódio 3 o melhor. Eu gosto mais do episódio 3 do que qualquer outro episódio. Pra mim é um fechamento de trilogia, é um episódio, é um filme muito bom. O 3? O 3, o episódio 3, A Vingança do Sith. Não. O 3? Juro pra ti, pra mim é muito bom. Muito cara, bom. Pra eu... mim, eles fecharam o arco da República Sim, e do sim. Conselho Jedi, Sim. assim, com Não, maestria. A luta coreografada do Anakin e do Obi-Wan é a melhor luta de todas as obras de Star Wars. Assim, tem Tá. luta de fã que é mais legal. Tem. Pô, tem muitas. Mas aquela, cara, eu me arrepio até hoje assistindo. E, cara, sei lá, eu acho a história do Vader muito boa. Se tu levar toda a história do Anakin até ele se tornar Vader, eu acho muito bom. E talvez perfeito. a Eu vou nova te falar. trilogia tenha sido ruim, porque não pega muito daquilo, né? O Kylo Ren, eu não consegui sentir nele um vilão como eu consegui sentir o Vader, que ele não passa um respeito máximo, um respeito absoluto que o Vader passava. Cara, é impressionante em jogos, em filmes, em quadrinhos, o amedrontamento que o Vader causa em todo mundo. Eu juro. Vai me fugir agora qual é o jogo. Jedi. Que a gente perde no final? O que saiu agora em maio? Não lembro. Jedi Survivor da EA? Eu sou horrível com... Cara, provavelmente. O protagonista é o que o Vader ganha no final. Ele vence a mestre, suposta mestre, porque ela não é a primeira mestre, e ele deixa de ser um padawan com ela, mas o primeiro mestre dela a primeira mestre dele não foi ela. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas o Vader enfrenta essa mestre do Cal Kestis e derrota ela no jogo. Eu joguei inclusive Jedi Survivor em maio e eu gostei bastante do jogo, apesar de que eu joguei no lançamento e o jogo estava quebradíssimo. Quebradíssimo. Não, é normal isso. Mas, assim, eu só comentei isso porque eu lembro de assistir algumas gameplays e, cara, aquela respiração do Vader é uma coisa muito... Pô, não... cara, não tem como alguém escutar aquilo e não... eu vou ter que concordar contigo. É que, eu não sei, é que as aparições do Coringa pra mim, e animações, e filmes, séries... Ok, mas... Séries e animações são boas. Não, séries e animações... Mas, por exemplo, é que, por exemplo, pega Gotham. Gotham é que é a série da CW, né? E a gente sabe como é que é, mas mesmo ali, mesmo falando que não é o Coringa, cara, ficou muito... não dá, é um personagem... Assim, tu coloca só o Jared Leto pra fazer ele mal. E eu acho que não é culpa dele, porque foi todo... o Coringa funkeiro. O cara, sei lá, não dá. Porém, é engraçado. Mas o Vader tem isso. O Vader, ele é amedrontador. E a minha crítica que eu tenho com relação a esse novo universo de Star Wars que está se formando é que cada vez que o Vader aparece, ele fica menos místico. Tu pega Obi-Wan, teve a série do Obi-Wan, ele ganha de novo, cara. É verdade. Não tem lógica. Não tem lógica aquela luta. Para bem pra pensar, eles se enfrentaram ali 3 vezes e duas das 3 o Obi-Wan venceu, mas acaba que toda a potência que ele tem sobre todo mundo acaba sendo meio diminuída, né? Sim, não, exatamente. Eu tenho... O meu único problema com esse novo universo é isso. Cara, o Vader, ele tem que ser tratado como uma entidade. Exatamente, uma entidade. Na série do Obi-Wan, é muito massa de ver o 5º episódio, quando ele pega a nave que tá saindo do planeta com a força. Sim. Cara, eu arrepiei, eu pensei, caraca... E aí ele perde pro Obi-Wan. Não tem lógica, as coisas não batem. O Obi-Wan que tava sem domínio da força fazia uns 10 anos. Exatamente. O cara
já era 10 aquele. anos não, porque a Leia tinha menos, então não Ah, sei. verdade, verdade. A Leia tinha o quê? Uns 5, É, 6? por aí. É. Pô, eu tenho. Eu Cara, tenho algumas críticas sobre essa série, eu não mas. gostei do Também não. início, Não, eu não mas eu gostei acho do. que os últimos episódios são bons. Eu gostei do último episódio, apesar do Vader ter perdido, eu achei bom. De novo, né? Eu acho que ele poderia ter vencido a batalha, mas eu Sim, acho que ela foi boa, no geral, assim. Eu só mudaria mesmo o vencedor. exatamente. Não, mas O, a minha crítica o é quinto literalmente episódio essa. foi bom e o sexto episódio foram bons. O restante, eu confesso que eu fiquei bem decepcionado, porque era uma série que eu Sim. vinha com muita vontade de Todo assistir. mundo tava. Todo O mundo tava Obi-Wan esperando muito. é possivelmente o meu Jedi favorito. Não, eu gostava dele até ligado Vader. É, Aí. Eu juro, é mas claro, literalmente pra isso. mim o Vader é master, não tem ninguém no É. topo. E eu até gosto do Luke, mas eu acho que o desenvolvimento do Luke como Jedi é um pouco lento. Ah, eu gosto da forma como o Luke aparece no episódio 6, então É eu legal, gosto. é legal. Pô, ele tá sombriozão, assim, é bem legal. Pô, é Só, bem legal. e outro E detalhe forte, né? também é que como eles introduziram toda essa escola Jedi, esse conselho Jedi Sim, nas prequels, ficou meio. Parece que não é muito válido o treinamento que o Luke tem, porque tu vê os Jedi treinando desde a concordo, infância para se concordo, tornarem concordo. guerreiros, e aí o Luke ali ele já era adulto. Talvez não adulto, mas quase adulto, e aí ele se torna um guerreiro Sim. tão bom. Não, Claro, mas. a força é Sim, muito poderosa na família Skywalker, exatamente, assim como sempre exatamente. existe em todos os filmes. Mas eu vou te. Esse é um dos problemas, é que Star Wars é aquela obra que tu vai ver que ela vai se mudando conforme as coisas vão acontecendo, e não o contrário. Fizeram o Star Wars, episódio 4 é Star Wars. Como fez sucesso, opa, essa história aqui parece ser legal de ser contada. Então ela não parte de. Ela parte de um ponto, tanto para trás como para frente. Então, todos aqueles problemas que estavam. Não, não problemas, mas. Já se fala que os Jedi não se tem mais Jedi. Aí beleza. Tu começa a mostrar lá de trás. Eu só não gosto como algumas coisas são feitas, porque eu não gosto dessa quebra de mística que eles costumam fazer. A do Vader, a do Yoda, porque, cara, o Yoda ele aparece como. O deus dos Jedi, né? Exatamente. Exatamente. Aí tu olha o episódio 1, 2, 3 ali no começo. Ele parece só mais um ali do conselho que Exatamente. teria que decidir Exatamente. as Fica coisas. pulando de um lado pro outro. Eu acho que hoje é muito mais aceitável os filmes. Eu até concordo que na época do lançamento eles tenham sido massacrados, até porque era todo um conceito diferente que o pessoal tinha de Star Wars, e aí o Sim, George Lucas sim, foi lá e apresentou. sim. Mas hoje, quem conhece Star Wars hoje, cara, não condena os filmes. Eu mesmo conheci o Star Wars e os primeiros filmes que eu assisti foram as prequels. Sério? Sim. E aí eu não condenei, eu até gostei. E depois, para mim, o 4, 5 e 6 complementaram as Sim, prequels, entendeu? sim, Porque os Jedi se foram, faz tudo sentido, sim. entendeu? E não faz sentido é tu criar a história depois tu fazer o depois antes do antes, entendeu? Não, E tanto que não, o pessoal fala a ordem correta de se assistir os filmes. hoje eu assisto, cara, eu tenho todo ano eu faço uma maratona de Star Wars. Sério? Todo ano eu faço uma maratona de Star Wars. E eu nunca assisto na verdade, nos últimos 2 anos eu não assisti a última trilogia. E É, ainda eu bem. não assisti. Eu assisto 4, 5, 1, 2, Um, dois, 3 e o três e o 6. 6. É. E é bom, cara, é massa, Pô, o 6 ele é bonito, cara. é O legal. pessoal reclama do 6. Mas tu sabe que na Disney Plus agora tu assiste os filmes e eles parecem que foram reconstruídos. Eles parecem que foram, foi Remasterizados? feito exato, uma Sim, remasterização ali nas cenas e tá bem legal de assistir. Claro, ainda é anos 70, não tem sim. como tu exigir uma super produção ou até uma computação gráfica absurda. E é tão icônico o figurino de Star Wars de não ser computação gráfica Sim. que eles mantêm isso até hoje nas séries spin-off que estão lançando. No universo do Mandoverso, quanto boneco enropado tu não vê? Que ele não é um CGI. Ele realmente está usando uma fantasia do boneco. Cara, mas eu vou te falar que isso é uma das coisas mais óbvio. E Nós, olha, pra mim é um acerto. Eu acho legal. nós assistimos, obviamente nós assistimos depois, mas
eu fico imaginando a revolução que foi Na época. na época. E tu pega agora o episódio um, 2 e 3, eu acho que esse foi o grande problema. Aliás, esse foi um dos grandes problemas. Porque, pô, além do fato, óbvio, além daquele fato que tu comentou de como é que eu vou te falar, assim, pra não ficar, eu não quero ser duro demais com. Parece que o foco tava no restante, por exemplo, tava nos bichos lá do deserto, eram nos alienígenas quando eles ou sabe, o foco não era o que deveria ser o foco. E esse talvez tenha sido o grande problema. Além de perder, e esse eu acho que foi o grande problema, um personagem que fosse carismático o suficiente para conseguir carregar, como é o Harrison Ford, cara. Não tem um bad boy. O bad boy acaba sendo o Vader, né? O Anakin. Mas Mas no caso, um anti-vilão, no caso. exatamente, exatamente. Faltou o grupo de apoio. Pô, o R2D2, se bem que, olha, eu acho que os mascotes é um ponto alto, porque, pô, Melhores que o Jar Jar Binks. porra, pelo amor de Deus. E o Jorge Lucas fala que é a melhor criação dele, tá? É sério. Parece que depois da primeira O trilogia, BB-8, tudo nossa. que o George Lucas se propôs a fazer, ele foi condenado por ter feito. Uhum. Não, mas, cara, eu não sei até hoje o que que ele fez, eu juro pra ti. Mas eu ainda acho que a nova trilogia é infinitamente horripilante comparada às prequels. Não, ela é. Eu acho o episódio 1 muito ruim mesmo. O 2 e o 3 não são, cara. Eu tenho que concordar contigo. O 2 e o 3. Não, eles vão melhorando. Mas assim, O episódio 1 é muito ruim, mas nada se compara ao episódio 9 de Star Wars. O episódio 9, eu assisti uma vez só. cara, exatamente, o que eu vou te falar? As prequels começam assim. Eu também só assisti uma vez. Eu também, uma vez na vida. O episódio 1 é ruim, o 2 já é melhorzinho, o 3 é bom. E o final As é ruim. sequels, o 7 é bom, Sim. o 8 dá uma piorada e o 9 ruína tudo. Cara, tu te lembra que é o diretor do. Não lembro, mas foram 3 diretores diferentes. Não, eu acho Ou que não dois. foram dois. Foi Foram um no dois? 7, aí o do 8 destruiu tudo que o do 7 fez, aí o do E 7 aí o do ficou 9, brabo e voltou e destruiu tudo que. Esse pra mim talvez tenha porque sido o o grande problema. Luke, ele se contradiz em uma fala do 9 pro 8. Eu não vou lembrar agora mais especificamente qual é a fala, porque eu Cara, só assisti uma vez aquele filme. eu juro por tudo, talvez tenha sido um dos maiores crimes do cinema o que fizeram com o Luke, cara. Não tem lógica. A imagem dele, a caracterização que ele tinha na saga deveria ter sido mais respeitada. Assim, eu fui na pré-estreia, tá? Quando eu fui na pré-estreia, um monte de nerdola com sabre de luz, com cosplay. Pô, tava legal, tá? Pô, tava bem legal. Eu sempre esqueço o nome daquele. Eu sou péssimo com nomes. O vermelho do episódio 1, do sabre de. Darth Maul. Nossa senhora. Pô, é muito da hora, tá? Muito bom. Pô, ele é muito. Cara, ele é bom. muito. Todo o design, a questão de caracterização, cara, tudo, o gestual, tudo nele é muito legal. Aí, sabe, joga tudo fora. O jeito que ele Mas ele morre. retorna nas animações depois. Não, sim, mas poderia ter. cara, Ele poderia ter sido um vilão para toda a saga. poderia. Não seria nem um pouco descartável. Exatamente. Galera, estamos ao vivo. Eu queria convidar vocês agora a acompanhar a gente no TikTok, no Instagram. Segue nós lá, é @drop de ideias em tudo. A gente tem cortes, acompanha a gente aqui. Vai sair esse episódio no YouTube. E a gente está batendo uma prosa muito da hora aqui. Essa semana aconteceu bastante coisa. Né, Ari? Cara, eu gosto da forma como tu consegue ligar e desligar dessa maneira. Ainda vou aprender. Mas, cara, exatamente o que o Thiago falou. Vamos, aliás, e não deixe de se inscrever no canal aqui no YouTube, né? Acho que é importante. Exatamente. Dá um like aí para dar uma ajuda a engajar mais o vídeo. Colocar na descrição do vídeo
as redes sociais. Acho que fica mais fácil pro Isso. pessoal. Vocês já estão aí, já. Exatamente. Pode ir. O cara é bom. Eu falo, cara, é bom. Mas a gente tem que falar também sobre a Gamescom, cara, que Acho. aconteceu essa semana. Teve muita coisa legal. Eu vou te falar que foi o segundo maior evento de games esse ano. Teve gente que acha que é o maior depois que a E3 se Ah, sim. não tá mais, né, como evento, desde a pandemia. E aí teve a Summer Game Fest, que foi como a não E3. Todo mundo chamou a Summer Game Fest de a não E3, mas eu vou te falar. A Summer Game Fest teve diversos eventos. Teve evento da PlayStation, teve evento da Xbox, teve evento deles mesmo, do pessoal. E teve evento da Ubisoft, teve evento do... não lembro, não, teve evento da Capcom e eu não vou lembrar agora se teve evento da Nintendo. E foram quase todos horríveis. Assim, eu vou te falar que 2023 está sendo um ano muito bom para a indústria de jogos. Pro gamer é um ano muito bom. Teve muita coisa boa. Esse Sim, ano eu sim. joguei muito jogo legal. Em fevereiro teve Hogwarts Legacy, em Teve, abril teve Jedi Survivor, vai ter Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2, Lies of P, Starfield. Starfield é uma Sim, grande promessa para esse ano, que é o Skyrim no espaço, né? Enfim, tá sendo um ano muito bom. Mas a Summer Game Fest não tinha sido boa. Tinha sido, em geral, ruim. Os anúncios, o que já estava Mas prescriptado. o que faltou, assim, eu confesso. Cara, faltou coisa nova. Sabe? No evento da PlayStation, nada se salvava. O que Sim. se salvou no evento da PlayStation? Um trailer, que provavelmente foi o trailer final, eles não vão divulgar mais. Uma gameplay, aliás, não foi nenhum trailer, de 10 minutos do Spider-Man 2. Que foi muito boa. Eu lembro que E todo mundo lembra desse Exatamente. evento por conta dessa gameplay. Tá, Eu assisti tá, ao vivo, realmente foi impactante, mas até aquele momento estava sendo horrível. Essa ia ser totalmente esquecível. Sim, sim. O evento do Xbox também foi legalzinho, teve ali Starfield, teve um evento só de Starfield, pra tu ver que eles estão dando muito marketing para esse game. E foi anunciado no evento do Xbox o novo Star Wars Outlaws, que é um jogo da Ubisoft. E aí no evento da Ubisoft foi dado mais detalhes sobre esse Star Wars Outlaws, que parece ser bem interessante. A gente, pela primeira vez, possivelmente, na história dos videogames, nós não vamos jogar como Jedi. Cara, tem Eu Battlefield, mas aí não é um jogo de história. confesso que eu não Battlefront, né? sabia que. Não vamos jogar com Jedi. Ela vai ser uma espécie de contrabandista, bandida, caçador de recompensas, enfim. Sim. Aí vai fora da lei, como diz o próprio nome. Tem um mascote, o jogo tá bem da hora. Eu vou te falar que o evento da Ubisoft, apesar de eu ter todas as minhas ressalvas contra a Ubisoft, na Summer Game Fest foi o melhor evento. Teve Star Wars Outlaws, teve Avatar, Frontiers of Pandora, teve anúncio de um novo Príncipe da Pérsia, e teve mais um grande game que agora não me fugiu o nome. Ah, teve o Assassin's Creed Mirage. Uma dúvida importante, tá aí. Datas. Tudo pronto que vem? Cara, já tudo tem data. Não, eu acabei vendo algumas coisinhas assim, bem. Mas olha, confesso que. O Star Wars vai ser ano que vem. Não, sim, Avatar. era o que eu tava. Avatar é para dezembro, Assassin's Creed para outubro e, se eu não me engano, o Príncipe da Pérsia é para setembro ou, se não me engano, até para fim de agosto ou até já lançou. Sério? Eu tô justo aqui. Aí. Cara, não é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, como costumava ser no PlayStation 2, mas é uma pegada bem interessante que vai dar uma espécie de reboot na saga, né? É um jogo side-scroller em 3D Sim. que, cara, parece ser bem interessante. Eu ia fazer exatamente esse comentário sobre Príncipe da Pérsia, porque, cara, eu lembro dele jogar no Play 2 e, cara, pô, era um jogo muito da hora. Muito bom, até Pô, era hoje é muito da bom. hora. Ele não envelheceu mal, não. Não, Ele é não. um predecessor direto de Assassin's Creed, cara. Sim, exatamente. Direto Exatamente. mesmo, porque o Assassin's Creed foi 100% inspirado em Príncipe da Pérsia. Se eu não me engano, foi até uma nova IP que eles criaram ao acidente tentando fazer um novo jogo de Príncipe da Pérsia. Acho que acabou caindo a nossa câmera do ao vivo ali. Mas ao vivo é assim mesmo, acontece. Sem problema. Mas enfim, vamos falar da Gamescom, que até agora eu falei só do que veio antes. E aí agora, a Gamescom já está acontecendo, né, em Colônia, na Alemanha. E a Opening Night Live, que foi o evento de abertura, aconteceu agora terça-feira, dia 22. E teve bastante coisa legal. Não teve tanta coisa nova, mas teve bastante coisa sobre o que a gente já sabia que ia ter. Como Starfield, Black Myth Wukong,
Eu até vou pegar aqui a minha listinha Não, do que pode, eu pode. Não, tinha mas eu, anotado. eu, eu vou te falar. Eu sou meio. Eu fico sempre com o pé atrás com relação a trailers. Eu prefiro sempre ver gameplay. Teve muita coisa de gameplay. Que eu até Teve fiquei impressionado, cara. Eu fiquei bastante impressionado. gameplay. A galera do game e até a galera que faz no marketing das grandes desenvolvedoras já tá se ligando nisso. Uhum. Que a galera gosta de ver mais o gameplay, a gente não quer ver mais Exatamente. a Não, cinematic. porque, O pô, cinematic serve para anunciar que vai ter o jogo. sim, E sim, o gameplay serve para tu fazer a pessoa querer jogar. exatamente. Teve Little Nightmares 3, teve Killing Floor 3, que eu nem conhecia a franquia, mas depois que eu vi o anúncio eu achei muito massa. Payday 3, eu É, nunca joguei nenhum jogo, mas tem uma sério? galera engajada aí que gosta Não. bastante. Olha, eu vou te falar. Já jogou? É provavelmente já. É provavelmente um dos jogos assim, ó. Cara, pra quem não tinha um PC tão da hora há pouco tempo atrás, há pouco tempo não, há um tempinho razoável atrás, cara, era o que rodava suave, conseguia jogar suave, suave, suave. É, eu imagino. Não era grandes coisas, mas obviamente. E ver a saga crescer é sempre legal. Tu vê o jogo que. Uma coisa que tu jogou lá atrás, tu vê ela voltando. Ou tu vai falar daqui a pouco, pô, o Tekken. Pô, eu não conheço 30, sei lá, eu conheço 30% dos personagens que estão lá. Eu Tekken fico esteve impressionado. por muito tempo inativo e Muito, esquecido, muito. né? Mas no PlayStation 2 eu joguei bastante. E claro, ele não é um dos maiores jogos de luta hoje, mas é um jogo Sim. muito memorável. Muita gente jogou o Tekken. Ah, teve o Crimson Desert, que pra mim, assim como eu assisti em um podcast famoso e eu vi os caras falarem, eu concordei completamente. Crimson Desert é uma farofa de muita coisa que pode dar certo. Geralmente, quando os caras colocam muita coisa no mesmo jogo, pode não dar certo. Mas pelo que viu no trailer, parece que vai ser legal. Teve Call of Duty Modern Warfare 3, que eu acho que já se tornou a principal franquia da É, Activision em Call of Duty. Já é. deve ter superado o Black Ops, já, porque o último Black Ops não me agradou nem um pouco. E agora vamos falar sobre o mais interessante. Teve um maluco invadindo a Gamescom para pedir GTA 6. Ele já tinha invadido, cara, um evento antes da Gamescom para pedir GTA 6. E na Gamescom, nem dá para ver ele falar nada, mas como era o mesmo maluco, a gente imagina que ele estava tentando fazer a mesma coisa. Não, é assim, a gente comentou semana passada. Cara, o GTA 6. Aliás, de maneira geral, a gente sabe como o pessoal é. Cara, vai sair? Vai. Vai, Quando vai sair? mas deixa eu trabalhar tranquilo, não me bota muita pressão. Pô, eu sempre fico com o pezinho atrás com a Rockstar, porque olha, não sei, eu sempre fico. Mas eu acho que eles vão. Eu acho que. Pô, o GTA V tá aí até hoje, cara. Tá aí até É hoje. Provavelmente. O Não, online eu ia segura falar ele besteira. muito, Eu né? ia falar. Pô, ele deve estar top 5 jogos online. Não Cara, sei se top top 10 6. com certeza. Top Top 10 com 10 com certeza. certeza. Te É digo que que top 10 com certeza, porque é um jogo muito jogado até hoje, ele é. principalmente por conta do online. A Rockstar até tentou fazer a mesma coisa com Red Dead 2, Sim, mas não conseguiu, porque muita gente reclamou do Red Dead Online. Eu não gostei, não é a mesma coisa. Eu joguei pouco dos dois, tá? sim, sim. Mas o GTA Online eu joguei muito mais, eu achei muito mais divertido. Uhum. O Red Dead Online eles tentam introduzir uma história pro boneco, Sim. que como é um jogo de interpretação, não é um jogo de interpretação de papéis, não é um RPG, e aí acaba sendo meio, eu não sei dizer, mas não é legal, porque é um boneco que tu cria, e eu sempre tenho preconceito contra boneco que não fala. Eu não gosto de boneco que não Eu fala. te entendi. Cara, põe um, sei lá, uma falinha padrão, genérica, que Sim. tu escolhe ali no início do jogo qual vai ser o teu tom de voz, tá ligado? Alguns jogos fazem isso. Mas, cara, eu não consigo me imergir em um jogo com um boneco principal, com um protagonista que não fala. Como foi o caso do Far Cry 5. Eu odeio Far Cry 5 por conta disso. E pra mim, ele não é um jogo ruim. Só que o boneco não falar deixa eu. Sim, tá todo mundo falando contigo o tempo todo Mas, o ó, tempo todo Far e o cara não Cry é fala nada. exatamente o mesmo. Eu não vou dizer que é o mesmo problema, mas, cara, é que a franquia é muito forte. Aliás, não é que o 4 é muito bom. O 4 é bom, o 3 também é muito bom. E aí, cara, todo mundo tava com hype absurdo. Aí.
Pô, de novo, eu sou horrível com nomes. Aí colocaram o vilão de Breaking Bad, esqueci o nome do cara. O nome original dele. Sim. E. Ah, o Juan Carlos Esposito? Ah, perfeito. Cara, aí, pô, tu vê o trailer, tu vê. Cara, Cara, eu joguei aquele jogo no lançamento e eu tenho uma experiência horrível com aquele jogo. Porque o que acontece? Eu comecei, eu acho que eu já tinha umas 2 horas. Não, cara, eu vou melhorar pra ti. Eu acho que eu tinha umas 10 horas de jogo. Agora que eu tô lembrando, eu tinha umas 10 horas de jogo. E eu morri em um ponto em que o jogo simplesmente travou pra mim e assim, corrompeu todo o meu save. Não diretamente, mas o que aconteceu? Eu morri em cima de um avião. tá. E toda vez que eu renascia, eu já renascia morto. Não tem como. E eu não tinha feito o padrão de fazer um save manual Sim, antes. sim, E, sim, cara, sim. eu fiquei extremamente frustrado. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias sem jogar, porque eu falei pra mim mesmo, cara, eu não vou jogar 10 Tá, horas tu teve que novamente. começar de novo. Eu tive que começar a campanha toda de novo, Meu porque eu não Deus. Tá, consegui recomeçar daquele ponto. te entendi, Eu te entendi. morri, eu simplesmente estava. Claro, eu cheguei lá bem mais rápido do que em 10 horas, até porque eu já tinha jogado. Exatamente. Mas não é legal tu rushar um jogo sem estar curtindo aquela experiência, simplesmente porque o jogo te travou lá na Assim, frente. cara, essa é a sensação de quem jogava Nintendo, de quem jogava 64. Ah, sim. Não tinha, não tinha o. Mas o Nintendo tinha jogos curtos, né? Ah, Eram jogos sim, bem mais sim, curtos. sim, sim, E sim. a pegada dos jogos antigos até é essa questão da dificuldade, tu morrer pra tentar tudo de novo. Exatamente. Principalmente aqueles jogos de briga de rua, tá ligado? Como o Cara, do Tartaruga Ninja, sim, muito sim. bom. Pô, essa é uma das minhas críticas com os jogos atuais, cara, que são com relação aos jogos multiplayer. Pô, tem poucos jogos multiplayer naquela pegada. Assim, por mais que fosse em 2D, e por mais que, não dá pra fazer tanta coisa, só fica dando porrada e. Cara, era muito da Era hora. divertido. Teu amigo. Óbvio que tem jogos. E como era pouca coisa, quando tu O, descobria algo novo, era uma exatamente. sensação muito boa. O, falou mais cedo do Little Nightmare. Cara, Little Nightmares. pô, pá, é muito da hora. É Aqui, bom, pô, aquilo ali é é bom. bom, Aquilo é ali é bom bom. mesmo. Eu não jogo até o fim, tá? Aquele jogo eu tenho medo. Um dia eu vou jogar até o fim. Eu peguei o primeiro pra jogar, mas ainda não fui até o fim. E... Mas é bom. Muito bom mesmo. As animações ali, toda aquela... Ele é bom porque me deixa com medo, né? Eu acho que É, essa é a pegada dele. O propósito dele, ele exatamente. Não, ele cumpre. cumpre, ele Ele cumpre, cumpre ele muito cumpre. bem. E eu não sou tanto de jogos. Pô, é muito que nem eu comentei semana passada. Cara, é basicamente, sei lá, se eu for lembrar os últimos 10 anos, é basicamente FIFA, aí aí FIFA, E NBA. aí NBA. Na época, pouco tempo atrás, estava com o Xbox One. Cara, e o que a o que a Microsoft liberava ali no Game Pass. E aí o que ela liberava, só que aí eu geralmente fechava muito rápido. Aí virava e ponto, voltava pro FIFA. E era isso. No PS5, mesma coisa. Cara, é muito difícil eu comprar o jogo. Muito difícil. É muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. O que eu ia te falar agora? Eu tenho muita vontade de perguntar, e para quem está assistindo esse podcast agora, eu gostaria que vocês até me cobrassem isso no futuro, quando vir algum jogador de FIFA aqui. Como eles se sentem em relação à EA? Porque, por exemplo, eu sou um jogador Todo muito mundo mais do odeia. single player. Eu acompanho no dia a dia tudo sobre muitas desenvolvedoras e planos futuros sobre próximos jogos. Como a EA é basicamente quase só FIFA, claro, eu acompanhei também, mas Cara, assim, eu vou te um falar. jogador de FIFA só acompanha a EA, só Ah, sabe da tá. EA. E eu Sim. queria saber qual é a relação deles, como eles se sentem com a EA, tendo que comprar. Ah, bom, claro, os mais engajados, os mais em alta no momento não precisam comprar um jogo, mas o pessoal aí que quer jogar para se divertir, gosta do jogo e compra todo ano, como eles se sentem? Tendo que comprar o jogo e quando vai jogar online tem que comprar a moeda do jogo e comprar o boneco. E quando o boneco acaba para ele, tem que comprar mais boneco.
Como é que eu vou te explicar assim de uma maneira bem. Eu acho que o grande ponto com relação a isso, com o FIFA, a EA ela precisa melhorar algumas coisas, porque eu acho que o grande problema dela não é nem esse, de tu comprar, porque tu meio que tu aceita essa situação. É com relação à recompensa, porque o problema é que tu não vale a pena comprar. Pô, tu vai comprar um. Tirando que é caro, tá? O pacotinho do FIFA é É caro. preço cheio. Pô, é caro. Caro, Caramba. realmente caro. Tu gasta R$ 100, cara. E pra abrir um pacote que, sei lá, te garante um 8-2 mais, um 8-3 mais, e tu tira um 8-3, um boneco 8-3. Assim, é ridículo. É ridículo o jogo. Porém, não tem nada hoje em dia que chegue perto do FIFA hoje. Nada, Exatamente. não tem nada. E é por isso que eles não se renovam, não. Cara, eles não precisam. E eu vou te falar, o jogo não é ruim, tá? O jogo, Não, o o jogo não é jogo ruim. eu tenho minhas críticas, mas por Mas o que exemplo, que, assim, ó, eu olhando de fora, como um cara que não joga FIFA, é o mesmo jogo todo ano. mais ou menos, É o mas mesmo, é o mesmo jogo não, todo ano. eu concordo em partes. E sei lá, eu não consigo entender como que a mesma engine, o mesmo jogo, cara, mesmo que não seja o mesmo jogo assim, Sim, cem sim, por cento, ele é muito copiado, sim, muito sim, copiado. sim. E ainda muito bug, cara. E aí é E uma eles não coisa que conseguem, eu cara, faz não, quantos anos? eles não querem. Não querem. É, Eles estão é. acomodados. Não, e outra, eu até vou melhorar, viu? Eu não é nem com relação a isso. Porque, cara, bug tem em todo jogo. Pô, é muito difícil tu encontrar um jogo que Ah, não tem bug. com certeza. O problema do FIFA, aí, por exemplo, tu pode ir para um LoL da vida, tu pode ir para qualquer jogo online, multiplayer, principalmente tu enfrentando outra equipe ou outra pessoa. Cara, o problema não é nem esse, o problema é a comunidade pra mim. Porque, cara, beleza, o jogo é bugado. Tu pode jogar na moralzinha contra o carinha lá. Mas tu não vai. Tu vai ficar abusando. Tu sabe que o jogo é. Sim. E os caras ficam literalmente só abusando. Esse, pra mim, é o grande Eles problema. estudam os problemas do jogo para adquirir vantagem em relação aos Pô, adversários. e porque quando a EA quer, ela ajeita. Quando lançou esse FIFA, eles colocaram o chute de trivela, tá? Já tinha, mas dessa vez tava uma coisa meio. Eu acho que nem tinha, eu acho que não tinha, não. Cara, era ridículo. Existia uma jogada que tu saía do escanteio pra ti, tu cobrava curto, rolava pro cara no bico da área, o cara já tava de trivela. Era gol. É isso, eu tô falando literalmente, é sério. Não tinha como parar. Aí tu tá jogando WL. Tu é melhor que o cara. Tu tá amassando o cara. Aí o cara simplesmente abusa de situações que não tem como tu evitar. Que tu não tem Aliás, eu controle. vou melhorar, tu consegue evitar. Mas uma hora ou outra vai abrir aquele espaço e tal, ou tu vai perder um pouquinho de concentração e o cara vai abusar. E é ridículo. Vai tirar vantagem, né? Pô, é ridículo. Mas isso nos jogos single player, eu vou te dar um exemplo, como foi o caso do God of War Ragnarok. Tu falou aí que todo jogo tem bug. Claro, com certeza. Não, sim, sim. E eu sou um gamer que estou disposto a jogar quase todo jogo no lançamento. Eu só não jogo no lançamento se eu não tiver tempo mesmo de jogar o jogo, mas é um Sim, jogo que eu gosto sim. muito e eu tô com vontade de jogar. É bem possível que eu vá fazer a pré-venda e vou jogar ele no lançamento. Quase todo jogo eu encontro algum bug. Muito difícil de não Ah, encontrar. não, é muito difícil. Mas existem alguns jogos, como é o caso de God of War Ragnarok e. Cara, eu não sei se eu vou conseguir citar outra empresa, como a Santa Mônica, que o nível técnico do jogo é tão superior Ah, e tu não, encontra sim. tão poucos Sim, problemas sim, que sim, aí tu sim. acaba se prendendo mais a elogiar aquele jogo ali. Sim. E Obrigado. aconteceu esse ano, como eu vinha te falando, como eu citei anteriormente no Jedi Survivor, que o jogo saiu quebradíssimo, mas era um jogo muito bom. E eu joguei no PlayStation 5. Sim. No modo desempenho, é impossível jogar. Tu quer jogar o jogo a 60 frames e tu não consegue, porque ele fica caindo. Ele fica oscilando entre Ah, tá. 40 e 60 Tá, frames e aquilo entendi, entendi. incomoda.
eu botei o jogo em 30 frames. Uhum. Era a melhor forma de jogar. Se estabiliza assim. Exatamente. Sim. Só que, claro, eu não deveria estar Não, fazendo não. aquilo ali. E aí tu fica um pouco frustrado. Porque tu paga caro no jogo e tu quer desfrutar da experiência. E a gente falando de desenvolvedoras mentirosas, agora eu vou falar também um pouco sobre a Ubisoft. Esse caso já é um pouquinho mais. Tá, Não é tão recente, mas é um pouco recente, é desse mês. A Ubisoft, ela anunciou que em Assassin's Creed Mirage não teria microtransações. Não teria como tu comprar a moedinha do jogo. Não teria nada para comprar com dinheiro real dentro do jogo. Compraria o jogo, jogaria o jogo, beleza. Pô, isso é da hora. Da hora, né? Pô, finalmente. Saiu uma gameplay, agora eu não vou lembrar quando e onde, mas nessa, sabe como é a internet, Sim, sim. o pessoal pegou prints e viu ali uma moedinha que estava meio Sim, suspeita. sim, sim. E aí todo mundo saiu acusando. Como assim não ia ter microtransações? Daí a Ubisoft foi lá e desmentiu completamente e falou: não, gente, então assim, vai ter. Só que, cara, isso não é um problema, tá ligado? Quer ter microtransações? Beleza. Pode ter. Se eu não precisar, se eu não ser obrigado a comprar, beleza. Só que não fala que vai ter, tá ligado? Sim. Que não vai ter, aliás. Não, Não mas fala que não vai ter. Aí tu tá comprometendo toda a tua fidelidade, toda a tua palavra. eu tenho esse problema. Assim, eu não consigo entender o pay to win. Eu não consigo entender, de verdade. Aliás, óbvio que eu consigo entender. É Sim. lógico. Mas eu não gosto quando isso afeta. Cara, tu quer colocar pra ter uma roupinha, aí se tu Como é o logo. caso do League Cara, of Legends, né? tu pode. Cara, assim, eu não vou falar quanto eu já gastei na minha conta, mas. Que eu já não jogo há um tempo, mas beleza. Ao longo do tempo eu gastei uma graninha legal. E, velho do céu. Só que pelo menos isso não me dá uma vantagem no jogo. Não me Exatamente. dá nenhuma. Nenhuma. É só a roupinha do boneco. Tu consegue citar aqui agora, só pra gente ter uma noção de algum jogo pay to win? Eu lembro de um, cara, que eu jogava e joguei muito. E eu era bom nele justamente porque eu comprava. Que era o Cara. Point Blank. Já jogou Point Blank? Ah, cara, Combat sim. Arms também. Cara, Cara, esses caramba, jogos eram muito pay to win. Pô, mas Muito. agora tu me lembrou de algo. De Pô, uma época nossa senhora. esquecida. Exatamente. Nossa senhora. Não, mas, pô, tem vários. Tem vários. E a gente nem precisa. Vamos lá. FIFA. Aliás, ela te dá vantagem. Qualquer jogo, qualquer situação que te dê vantagens, o FIFA é o que te dá vantagem. Se tu colocar dinheiro, tu vai ter, provavelmente, tá? Porque esse é o grande ponto da EA, que é um cassino, com todo respeito. Ah, tu não tem garantia nenhuma de que aquilo dali vai te dar vantagem no jogo. Porém, te dá vantagem. Sim, É sim. basicamente isso. É De que ela não certa pode forma, garantir, se né? tu tiver muito dinheiro, tu vai ter um bom time. Não, e Consequentemente. basicamente, tu pega. Pô, todo o pessoal que é pro player de verdade, pô, o cara não pode começar a zerar. Ele não pode começar com o time ouro, os bonecos 80 e poucos. Não, o cara é profissional. Ele precisa conseguir ficar bem ranqueado no Rivals, precisa conseguir uma boa classificação. Aliás, boa classificação não, mas, pô, conseguir fazer uma WL boa, sabe? Daqui a pouco o cara tá procurando um time, alguma coisa assim, tu tá mostrando um gameplay. Então, beleza. Esse cara vai colocar dinheiro no jogo, porque ele vai tirar esse dinheiro depois. Mas pro casual player, cara, é um cassino. É Exatamente. literalmente cassino. Exatamente. Cara, a gente tem um pouco mais de tempo aí pra continuar falando. Eu acho que tu tem um assunto aí pra nós. Traz aí pra Qual mesa. deles? Então, a Então, gente tem pouco tempo, a gente vai ter que escolher tá. um, né? Tem dois. A gente vai ter que escolher Tá, um. não, Que é a mano. polêmica da questão do futebol feminino ali. Copa Ah, Feminina. eu acho E uma boa. E eu falei tá. baixinho, mas acho que pegou, né? Não, mas olha, eu acho que dá pra citar os dois rápido, assim, bem rápido. Das Tranquilo, vezes beleza. não vamos devagar tanto. Ah, pô, até pegou top um essa semana no Twitter? Mundo, tá? Não, No não. mundo. Mundo, Netflix Mundo. O documentário barra filme da. Acho que é Isabelle.
Isabelle? Isabela? Isabelle, quase certeza. Do documentário barra filme do famoso caso da menina que acabou sendo assassinada, né? Assassinada, é o termo, é assassinada pelo pai e a madrasta e, cara, e para mim a polêmica não é nem isso, que a gente sabe, é o caso já julgado, a situação, todo mundo sabe como aconteceu, foi horrível na época, aliás, até hoje, e, nossa, é chocante, aliás. Só que eu até comentei contigo da situação, o que a Netflix faz, que eu não gosto disso que a Netflix faz, que ela começa a humanizar O os vilão. vilões. Fez com a série do Dahmer, inclusive. Exatamente, que até fã-clube tem hoje em dia, tá? Até fã-clube tem. O pessoal, cara, aquilo ali me assustou, cara. Aquilo ali me assustou. Mas tu acha que o propósito da Netflix é esse? Ou tu Não, acha que o não. propósito da Netflix é só retratar os fatos? É que assim, qual foi o grande problema desse documentário especificamente? Eu entendo que é o trabalho dos advogados de defesa, eu entendo, mas a todo momento ela começava a levantar suspeitas, questionamentos sobre a perícia, sobre os investigadores, sobre a forma como aquilo dali estava sendo conduzido. Beleza, quando tu começa a levantar muitas suspeitas, a gente vai no. Pô, semana passada a gente comentou do documentário do Johnny Depp. Johnny Depp, sim. Cara, quando tu começa a levantar muitas suspeitas, ou tu começa a encaminhar para um lado, quando tu tá assistindo o documentário, tu diz assim, pô, ela é maluca. Pô, ela é maluca. Pô, como é que esse cara tava com ela? E aí, no final do documentário, ela te mostrar alguns pontos que, opa, o Johnny Depp não é tão bom assim. Esse caso vai praticamente pro mesmo lado. Ele começa a levantar questionamentos sobre algumas coisas. Só que, claramente, ela apresenta os fatos, como foi no Sim. caso, que é tipo, olha, foi comprovado, realmente aconteceu. Mas ela vai te levando para uma certa dúvida o tempo todo. Não dúvida. Ela começa a questionar situações que não devem ser questionadas. Com todo respeito, é um crime absurdo. O Dahmer, cara, assim, e não é nem questão de levantar suspeitas. É mais sobre romantizar o serial killer. Que, cara, ela fez bem, tá? Ela fez bem. Yes. Ela fez bem. Mas, cara, assim, eu não sei se eu culpo tanto a Netflix por isso. Na verdade, eu culpo em certo ponto, porque a Netflix, ela talvez estivesse esperando um nível de interpretação do público melhor. Por quê? Assim, eu assisti, claro, a Sim. série até o fim, demorei um pouco para assistir até o fim, porque estava sendo bem, né, era meio pesado Sim, não, era o muito. clima Era muito. do Era muito. documentário. Era Não muito. era nem documentário, era uma série. E durante a série, quando ele vai preso, a gente consegue ver que ele tinha fã-clube na prisão. Uhum. Então, desde Tinha. aquela Desde época aquela já, época. Desde aquela época. quando a própria TV apresentou os fatos. Só que o que eu acho que a Netflix queria dizer pra gente com essa questão que falou aí de romantizar o assassino? Ela queria passar para nós a ideia de que ele era um cara comum, assim como todo mundo, e talvez por isso que fosse tão perturbador. Porque, cara, ele era uma pessoa como nós. Ele não tinha, sei lá, um. Claro, ele teve ali uma série Sim, de sim, acontecimentos que traumatizaram. sim, Só que é uma pessoa, tá ligado? É uma sim, pessoa sim, que fazia sim. aquelas atrocidades. Aí tu fica pensando, cara, ele tem as mesmas possibilidades que qualquer um tem de fazer Olha, esse tipo de eu coisa. vou te falar, um dos pontos dele que me incomoda, assim, me incomodaram, de verdade me incomodaram. Eu gosto de ver, ouvir, ler sobre serial killers, a forma. Eu não sou, tá? Eu sou, tá? É só pra deixar claro. Suspeita! Tipo, não é. Pô, tem gente que é. Cara, os caras vão fundo. Os caras, por que o cara pensava assim? Por que ele fazia assim? Qual era o método dele? Não, eu só acho interessante a história. Aí eu vejo o que o cara fez. Opa, tá.
Aí a gente dá uma parada. Tem o Beleza. caso também do palhaço aquele, cara. Eu Sim, não vou sim. lembrar o nome, mas é Não, macabro também, mas tu pega perturbador. o Dahmer, cara, ele de todos que eu li, vi, fui, ele era horrível. Horrível. Ele era horrível. Ele era horrível. E, cara, que trabalho porco dos policiais. Nossa! Cara, aquilo lá é Cara, aquilo revolta. podia ter se encerrado, acho que na terceira ou quarta Terceira. vítima. É, exatamente. E Não, cara, foi mas ele. ridículo. Mas Todos os ele métodos. se aproveitou da situação porque ele se aproveitou um pouco. O Tauan tá xingando a gente aqui agora. Tem esse poder de impor. Ai, gente, tô brincando, né? Ele tá só aumentando. E a gente troca de assunto às vezes, Ah, a né? gente Então, viaja. A gente viaja. Não, mas, cara. acontece, uma coisa vai puxando a outra. Ele se aproveitou de uma situação. Não, não é nem que ele se aproveitou, ele procurou ir para um lugar em que ele Exato. não fosse tão visível e tão possivelmente delatado, Sim, como sim, ele sim. seria na Exatamente. casa da avó, sei lá, onde ele Não, foi para eu um concordo. bairro de uma classe mais baixa Sim. e o pessoal até acusou ele muito de racismo, né? Bom, eu não vou conseguir comprovar ou não. Realmente, a maior parte das vítimas dele eram negros. Inclusive, tinham pessoas que eram muito promissoras de Sim, se sim, tornarem sim, sim. bem-sucedidas na vida. Mas eu vou te falar que Isso. muito dado o contexto da época que isso aconteceu. Tu comentou a questão de localidade e o fato de, pô, a terceira, acho que a terceira ou quarta vítima que tu comentou, era pro. Cara, o policial para por. Aliás, os policiais não prendem ele por preconceito. O, um racial, que eles minimizam o que o cara estava falando, dizendo que estava acontecendo, e segundo, de sexual, porque quando ele chega e fala que, meu namorado e tal, eles até dão uma risadinha e o cara, Exatamente. ele leva o É, guri de volta. exatamente. O guri completamente. Completamente Nossa drogado. senhora, o cara tava dopado, o cara tava dopado. Cara, e tem uma questão que é muito perturbadora também, é que os policiais, eles foram... foi imposto que eles Sim, deveriam ser tirados do cargo deles e eles foram. Só que o sindicato correu atrás e restituiu o cargo deles. E, cara, isso foi absurdo. Isso foi absurdo. não, mas assim, essa é uma questão bem polêmica. Indo para outro serial killer, tem uma série, se eu não me engano, tá no Star Mais? Pode ser Star Mais. O Doutor Morte, que vai na mesma pegada. O cara era médico e, cara, mesmo ele matando, olha, se eu não me engano, mais de 10 pessoas na mesma cirurgia, deixando outras tantas paraplégicas, com problemas pelo resto da vida, em cirurgia simples, esse cara, ele foi protegido pelo sistema de uma maneira, porque até fica um pouquinho, como eu vou te falar, fica no ar. Eles não dizem que é isso, mas fica aquela coisa de, pô, querem começar a culpar os médicos por erros durante as cirurgias. Pô, se daqui a pouco eu vou prender ele, o cara que está trabalhando ali, daqui a pouco dá um problema na cirurgia, vou querer prender ele também. E aí houve uma certa proteção nesse caso. Uhum. E deixaram o serial killer, e o cara é o serial killer, trabalhar durante muito tempo, com problemas mentais, problemas toxicológicos e assim vai. Mas, e vamos concluir, eu acho importante falar, tá? Até porque hoje deu uma repercussão boa sobre isso. Da questão do título mundial da Espanha, o... vai ser o último assunto, tá? Não, Último não, assunto, não te preocupe. prometemos. Durante a seleção espanhola feminina foi campeã mundial pela primeira vez. Venceu a Inglaterra no domingo passado. Eram as da casa, né? Cara, acho que era na, Ou era na Austrália, né? acho que era na Na Austrália. Austrália, correto. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza Eu vi absoluta. Não, mas eu acho que é na Mas Austrália. até pelo horário, eu acredito, o horário dos jogos. Sim, sim. Pelo É fuso é bem verdade, possível. né? E
Cara, muito da hora o jogo. O jogo foi bom, tá? Tem uma galerinha que tem problema com. Isso até vai ser um. Pode ser um assunto Pode para ser um daqui um, assunto. dois finais de semana, que é em relação ao futebol feminino. Inclusive tem cartinhas femininas no FIFA agora, e isso já tá dando uma polêmica legal, mas não é assunto para hoje. O fato do. Sei lá, o pessoal, sei lá, não sei o que que é. E, cara, não gosta de assistir futebol feminino, não gosta de ver mulher jogando, não assiste, Não cara. assiste. É simples, o O problema é bem problema é que os simples. caras se Não se incomodam incomodam, com o cara. futebol feminino. Pô, tem lá a árbitra lá, nossa, se ela apitar o jogo, deu, acabou, mas beleza. Cara, é que assim, eu entendo, o futebol feminino, como entretenimento, ele não gera tanta receita quanto o futebol masculino. Sim, Então sim. é difícil de tu igualar os salários. O problema não é, claro, agora eu puxei salário, né? Nem tava falando sobre isso. Mas sobre isso, eu acho que tu ganha proporcional ao que o teu trabalho rende. Sim, sim. E eu acho que a gente tem que cobrar mais para as pessoas assistirem mais Sim. e se interessarem mais por isso, né? Porque não é um esporte ruim. Não, cara, Claro não. que por toda a Assim, questão física, e questão o técnica também, porque existe uma. Cara, vamos lá. Se eu falar pra ti que eu conheço mais de 10 gurias que jogam bola, eu vou estar te mentindo. Se eu for cara, citar nome, tá? não sei nem se eu conheço cinco, É, olha, eu acho que não chega mas eu nessa. também não Tá. sou uma pessoa tão bem Não, relacionada. não, não, sim, mas. Não, mas faz parte. Cara, pô, mas quantos caras conhecem que jogam bola? Pô, E sabe? basicamente É, todo é mundo. Se basicamente nós todo mundo. reunir nós três, a gente faz aqui um Exatamente. 300 vezes fora. Exatamente. Cara, então, até por questão de competitividade, de quantidade, não tem como ter uma comparação. Mas é um esporte que está em evolução, está em constante evolução e vai seguir evoluindo. Quanto mais investimento tiver, quanto mais adeptos tiverem, quanto mais gurias quiserem jogar, a Exatamente. tendência é sempre evoluir. É isso. Eu sou sempre adepto disso. Cara, as coisas tendem a evoluir Tendem a sempre. evoluir, lógico. Tu tem, quando tu sai de um save point, então, cara, a tendência é sempre avançar. Uma hora vai, tu pode estar lá trancado no chefão lá de God of War, beleza, uma hora vai, Uma hora vai. Ou uma hora não, ou tu vai. desiste e azar. Evolução, tá? É só questão de evolução, brincadeira. Mas tá, o jogo que acabou com o título da Espanha foi um jogo bom, tá? Foi um jogo bom. E, mas o que acabou, o grande ponto é que após o título, o que deveria ser uma coisa espetacular, de comemoração, o primeiro título do futebol feminino da Espanha, o time, pô, basicamente formado pelo Barcelona de novo, o Barcelona sendo a base do Do time, título mundial como foi masculino no e masculino, feminino. foi no feminino, que é espetacular. Eu sou fã do Barcelona de maneira. Pô, eu gosto, porque Gosta do Barcelona no é um basquete? estilo. Pô, pior que eu acho que ganhou o espanhol, tá? Mas. É? Com Olha certeza. aí. Ah, é porque é um modo, é um jeito de jogar futebol diferente de praticamente todo mundo. Lá eles. E tu via na qualidade da troca de passe das gurias que tinha aquele DNA lá. Mas, tendo o título, tudo legal, comemoração. Houve por parte do. Me foge se é presidente, mas eu vou colocar como presidente. Dirigente, né? É que ele ocupa um cargo bem alto. Alto. Por isso que eu acho que é presidente, mas eu não tenho certeza. Mas vamos colocar, o dirigente da Federação Espanhola de Futebol, ele acabou beijando uma das atletas, a Diana Hermoso, e a- todo mundo ali, beleza, aconteceu, passou na TV, passou em todo mundo. Todo mundo achou que até nem tinha sido grandes coisas, mas durante a comemoração, a atleta abriu uma live e falou que ela não gostou da situação, mas ela ia fazer o quê? Ela tinha acabado de ser campeã mundial Eu e já o ia te cara. perguntar, porque eu vi o vídeo, mas eu não vi se ela tinha se declarado sobre o assunto. Não, depois do jogo ela já falou sobre.
Depois eu acredito, né? A gente sabe como funciona a pressão dessa galerinha. Ela deu um passinho atrás, não falou que não negou nada, mas ela queria que o que tivesse evidência era o título mundial. E hoje, Julio Rubiales, me fugiu o nome dele. Ele deu uma declaração no qual ele culpou o feminismo, básico, né? E exaltou o trabalho do treinador, diminuindo um pouco o trabalho das gurias que foram campeãs, e resultou uma série de comunicados de diversas jogadoras, a Putenhas, que é atleta do Barcelona, atual bola de ouro, a melhor jogadora da Copa do Mundo, a Bonmatch, a própria Hermoso deu uma declaração também importante. Alguns atletas como Casillas, ex-goleiro do Real Madrid, ídolo do Real Madrid, o De Gea, ex-goleiro do Manchester United. Isso está começando a virar uma coisa grande, que é bom finalmente, porque, olha, se tem uma coisa que a Espanha está conseguindo ultimamente é conseguir fazer merda o tempo todo. É com questão racial, com relação ao Vini Júnior, que não fizeram nada no passado. Aliás, ano passado não, temporada passada. Todo jogo do Espanhol tava tendo casos nos jogos do Real Madrid. Agora tem dirigente assediando uma jogadora da seleção nacional. Então, olha, Isso é muito lamentável, porque a ascensão do futebol feminino, ela depende de reconhecer o futebol feminino. exatamente. E agora, com o título da Espanha, que deveria ser um evento de comemoração, um evento Exatamente. de alegria, se torna manchado. Ele acaba sendo manchado por conta dessa atitude aí desse dirigente. Muito lamentável. Exatamente. Não, é ridículo, é ridículo, é ridículo. A gente vê isso, não é nem questão de ver isso hoje em dia, é só questão de, cara, foi na, foi na comemoração, na hora de entregar a medalha. Olha, todo mundo estava vendo. É ridículo. Na hora, cara, eu confesso que vendo, eu pensei, deve ser o pessoal próximo, devem ser próximos um dos outros, um do outro. Porque, né, aconteceu e ninguém fez nada, beleza, deve ser um namorado dela. Deve namorar ele, ela, de certo, procurou ali um. Não, cara, olha, foi Mas assustador aí, até. Porque, e todo mundo ficou meio. Quem viu na hora, assim, tá, tudo não sei qual é a estranho. cultura dos caras também, quando vê a filha, e a cultura é beijar a bola. Tinha tudo ali foi complicado. Mas enfim, e aí, eu acho que a gente tem que encerrar, Eu porque acho. a gente E faltou assunto de novo, né, faltou cara? de novo. A novo. gente acha que a gente pode, da próxima vez, listar menos. É que essa semana, realmente, Exatamente. aconteceu muita coisa. Exatamente. Realmente, foi uma semana bem cheia. Mas eu gostei muito do papo de hoje. O que Também. tu achou? Curtiu Não, bastante? de novo, cara. Bate aí então. Não, aos Tamo poucos a junto. gente vai. Não, vamos crescendo, Exatamente. vamos fluindo, o bagulho vai só pra cima. E eu queria pedir pra vocês hoje, aí, que ainda estão assistindo, se inscreverem no canal, nos acompanharem nas redes sociais, @Drop de Ideias em todas elas. Instagram, TikTok, acompanha lá no IGTV também os cortes. E deixa o like aí também, né? Pra ajudar o podcast a subir. Tamo junto, Ari. Tamo junto. Até semana que vem? Até semana que vem. Perfeito. Perfeito. Tamo junto, rapaz, e valeu! Grande abraço.